Boa noite a todos que estão aqui em mais um evento do IBEF Campinas. Para quem não conhece, o IBEF Campinas é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, há mais de 35 anos, aqui na região metropolitana de Campinas, e os nossos eventos só podem acontecer através dos nossos patrocinadores. Então, quero agradecer a Deloitte, a PwC, o Navegador, a Unimed Campinas, Lemos Advocacias para Negócios e Finóquio e Ustra. Sem eles, os nossos eventos, não podem acontecer, que eles estão sempre aí do nosso lado. Também falar que nós temos aí uma associação, para quem se interessar, e quando você se associa, a gente tem vários parceiros que dão descontos, para a gente, é muito interessante. E falar que sexta-feira tem um evento do IBEF Mulher, estão todos convidados, e para saber mais dos eventos, novidades, é só entrar no nosso site, www.ibfcampinas.com.br. E aí, chegou o nosso também anfitrião Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Boa noite, pessoal. Boa noite, Stefan. Tudo bem? Tudo bom, Gislaine? Desculpa, eu estava com um problema de conexão. Imagina, tudo bem com vocês? Aliás, tudo jóia. E nós estamos super felizes por Stefan ter aceitado o nosso convite, né, Edu? Não, excelente, Stefan. Muito obrigado novamente por ter aceitado esse convite. Acho que vai ser um evento bem legal, com um tópico super relevante no nosso contexto, né, Gislaine? Nossa, muito legal mesmo, assim, e dizer, o Stefan vai falar um pouquinho dele, né, mas dizer que ele é um criador de um super projeto, né, que foi onde eu comecei também a segui-lo, que é o projeto Movimento Mais 40 Mais. É isso, Stefan? É isso. Seja bem-vindo ao IBEF Campinas. Obrigado, Gislaine. Obrigado também ao Eduardo, ao Flávio. Muito obrigado pela oportunidade, gente, de estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema aí, que eu acredito seja super relevante, aí, que a gente precisa falar sobre ele. Gislaine, posso dar o início? Isso, fica à vontade, você está em casa. Perfeito. Então, pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui na sequência. Vou compartilhar minha tela aqui na sequência, já começamos. Então, pessoal, muito obrigado aí mais uma vez ao IBEF Campinas pela... Boa tarde. Opa. Oi. Pessoal, tivemos um probleminha de conexão aí, eu acho, né? Tranquilo. Mas já estamos te ouvindo. Já estão me ouvindo? Tá, perfeito. Pessoal, se tivermos... Antes de começar aqui, já vou fazer umas combinações aí com quem está acompanhando aí, né? Se por acaso cair aí a minha conexão, fiquem tranquilos que pode demorar um pouquinho, mas eu volto, tá? Isso aí faz parte. Deixa eu compartilhar a tela aqui novamente, então, porque eu já estava vendo se estava dando algum problema aqui na minha conexão e acabei parando aqui, né? Mas agora acho que está tudo ok. Então, pessoal, muito boa noite mais uma vez. Sejam bem-vindos, então, à palestra Tsunami Prateado e Inclusão Etária, por que sua empresa precisa dar mais valor aos 40 mais. Quero agradecer mais uma vez aí o convite do IBEF Campinas para estar aqui com vocês hoje falando desse tema que eu considero aí de extrema relevância para as empresas no contexto atual. Então, gente, eu vou me apresentar rapidamente para vocês. Eu sou jornalista de formação, né? Trabalhei 10 anos como jornalista no Grupo RBS, que é um grupo importante do Rio Grande do Sul, na área de comunicação. Eu fico baseado em Porto Alegre. Hoje, casualmente, estou falando com vocês em Caxias do Sul, porque eu estou aqui passando alguns dias aqui realizando um trabalho de consultoria. Eu sou consultor de marketing e vendas, também atuo pelo Sebrae, né? Então, eu sou jornalista de formação, mas já faz alguns anos, 10 anos, na verdade, que eu atuo na área de marketing e vendas. E alguns anos atrás, 5 anos atrás, na verdade, eu abri a minha própria empresa, né, e presto consultoria e treinamento na área de marketing, vendas, gestão de redes sociais e também gestão da marca pessoal.
Eu empreendi após os 40 anos, inclusive, primeiro com a empresa Keep Calm, que chamava-se Keep Calm Gestão de Crises de Comunicação, que depois se transformou aí em Keep Calm Gestão, Keep Calm Marketing Estratégico. Eu foquei mais na área de marketing e vendas. E desde 2017, como empreendedor, já após os 40 anos de idade, já realizei aí mais de 80 consultorias em mais de 80 empresas, aí, mais de 140 cursos de marketing e vendas aí em 30 cidades do Brasil. Capacitei mais de 5.000 profissionais nesse período. Aqui algumas empresas aí para os quais eu atuei realizando trabalhos aí de marketing digital, treinamentos, consultorias, né? Trabalhos de gestão de redes sociais, treinamentos, enfim, aí tem empresas grandes, associações, empresas pequenas, enfim, só para me apresentar rapidamente para vocês. Hoje eu sou um empreendedor, eu sou um consultor e professor nessas áreas aí de marketing e vendas, gente. E desde 2019 eu faço parte do Programa Mundial de Influenciadores Digitais da SAP, né, da multinacional alemã SAP, por conta do conteúdo relevante sobre marketing e vendas que eu produzo, inclusive, lá no LinkedIn, né, que é onde surgiu o projeto Mais 40 Mais, que eu vou falar na sequência. E por conta do conteúdo que eu entrego lá, eu fui convidado para fazer parte desse projeto aí da SAP, que tem outros influenciadores digitais, inclusive alguns deles aí são lá do LinkedIn. Mas como é que tudo começou, então, gente? Como é que eu me envolvi nessa questão aí da longevidade, do preconceito de idade, da diversidade e inclusão etária? Eu passei por um processo de demissão em 2016, quando eu tinha recém-completado 40 anos, fiquei alguns meses procurando emprego, né, tentando me recolocar. O meu emprego anterior eu era o executivo de marketing de uma empresa de tecnologia. Houve uma série de demissões por conta da crise ali, né? Saíram alguns gerentes, essas coisas que acontecem, né? Downsize, aí, que eventualmente acontece no mercado. E, para minha surpresa, apesar do meu bom currículo, vamos dizer assim, demorei muito tempo para me recolocar e passei por pelo menos 2 situações claras de preconceito de idade, nas quais o contratante me disse claramente que o problema era a minha idade para ocupar aquela posição. Mas, então, seguiu a vida, né? Eu decidi no início de 2017, como acabei de mencionar a vocês ali, decidi abrir minha própria empresa, comecei a realizar consultorias e treinamentos. Acredito que deu muito certo, porque em pouco tempo aí eu já capacitei mais de 5.000 profissionais, né? Realizei aí, estou chegando nos 150 treinamentos. Mas, gente, a questão é que o preconceito de idade, vamos dizer assim, ele está aí, né? E, inclusive, é importante ressaltar que muitos não conseguem até, talvez, seguir esse caminho do empreendedorismo. Estão aí há anos tentando se recolocar. E, no final de 2017, falando especificamente do LinkedIn, no final de 2017, eu publiquei um artigo com esse curioso nome aí que vocês estão vendo, Por que sua empresa deve contratar jovens acima dos 40 anos? Por que eu escrevi esse artigo? Porque, a partir de um post que eu tinha relatado uma situação de um amigo que foi desclassificado num processo seletivo porque ele tinha 42 anos, esse post viralizou, eu senti que precisava falar desse tema, porque eu já tinha ouvido falar de outras situações de profissionais com 40 e poucos anos que estavam sendo descartados. Esse post viralizou, depois o artigo, que é esse que vocês estão vendo na tela aí, viralizou também, deu mais de 5.000 likes, o que é um número fantástico para artigos no LinkedIn. Falo isso porque eu também dou curso de LinkedIn, então conheço bem a plataforma. E aí, a partir de 2018, publiquei vários outros artigos e isso teve muita repercussão. Assim, eu percebia que toda vez que eu falava sobre esse tema preconceito de idade, as pessoas se identificavam. Mas a vida seguiu, gente, né? Eu segui tocando a minha empresa, tocando as minhas coisas, né? Aquele tema até, assim, me chamava a atenção cada vez que eu tocava nesse tema. E neste ano de 2021, após um 2020, no qual eu vi muitos amigos e muitos profissionais ali no LinkedIn interagindo comigo que foram demitidos durante a pandemia, porque supostamente profissionais sêniores são mais caros, os profissionais sêniores estavam morrendo por causa da pandemia, porque vocês lembram que no início da pandemia eram as pessoas mais velhas que estavam morrendo. Enfim, gente, por conta de tudo isso, eu resolvi no final de 2020 que no início de 2021 eu ia lançar um projeto de conteúdo para fazer o que eu costumo chamar, né, de colocar, que eu brinco com o pessoal que me pergunta, por que você criou esse projeto, né? Eu disse, olha, para colocar esse bode na sala.
tá? Está na hora de colocar esse bode na sala, falar sobre esse tema que é um tabu. Então, eu criei, no início de 2021, em fevereiro, eu lancei, então, lá no LinkedIn. Se vocês quiserem acompanhar lá, vou falar na sequência aí, os conteúdos, né? Eu falo muito sobre esse tema desde o início desse ano, passei a falar sistematicamente, então. É um projeto de conteúdo aí que foi lançado em janeiro, então, de 2021. Qual é o objetivo desse projeto? Tá? Por que botar o bode na sala, então? Né? Combater o preconceito de idade, que a gente chama de etarismo, no mercado de trabalho, e ajudar profissionais, então, sêniores a se recolocarem no mercado. Ou, como eu costumo dizer também, buscarem alternativas de carreira que pode ser até o empreendedorismo, né, gente? E aí eu quero dizer assim, por experiência própria, eu sou um empreendedor após os 40 anos, eu posso compartilhar também as minhas experiências. Então, esse projeto está acontecendo por meio de posts, por meio de artigos, por meio de lives. Eu já realizei 7 lives com convidados falando de dicas de recolocação, falando de alternativas como o empreendedorismo, como empreender, falando de como se tornar um consultor, por exemplo, porque eu acredito que a questão da recolocação no mercado não é a única alternativa para os profissionais sêniores, 40 mais, 50 mais, 60 mais. O empreendedorismo, trabalhar como professor, como consultor, tudo isso também são outras opções aí para os profissionais maduros. Então, a ideia, gente, é valorizar os profissionais maduros, tá? Essa é a ideia desse projeto, então. Não só como profissionais, mas também como consumidores. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, gente, aqui, não sei se alguns de vocês ainda não conhecem o projeto lá no LinkedIn, a ideia é falar desse tema, mas eu até, usando a minha experiência na área de marketing, na área de gestão de redes sociais, eu estou colocando um molho com um pouco de humor ácido, um pouco de memes. A ideia é derrubar mitos sobre idade versus competência. Então, você vê memes aí como da NASA, né, que talvez vocês conheçam aí da Nazaré, a personagem lá da novela, né, tentando entender por que as empresas anunciam vagas com limite de idade. Então, tem situações aí conteúdos falando sobre empreendedores, né, porque também há um mito de que o empreendedor de sucesso é sempre um jovem, né, com cerca de 30 anos ou menos, que é o startupeiro. Então, tem muitos mitos que eu vou falar aqui na sequência da palestra. Mas a ideia, gente, era colocar esse tema, era sacudir o mercado, né, por meio da discussão desse tema, que é um tabu, gente. A questão do preconceito de idade hoje, no mercado e nas empresas, está debaixo do tapete. Então, eu fiz questão de tirar debaixo do tapete, fazer provocações para esse tema vir à tona. Esse tema precisa ser falado. Então, quem quiser seguir, gente, né? Tá ali os endereços, o linkedin.com/company+40, e tem o linkedin.com Stefan Ligoc, que é o meu perfil, no qual eu também entrego muito conteúdo lá sobre esse tema, gente, certo? Pessoal, eu estou aqui brincando, né? É um tema que eu estou colocando esse humor para as pessoas rirem, para tirar aquele sorriso amarelo das pessoas, mas, na verdade, gente, né, o problema do etarismo é muito sério, gente, tá? Ele é muito sério, o problema do etarismo. Ele é um tema que eu até faço questão de colocar. Eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa bem-humorada, sou um pouco gozadora às vezes, né? E eu fiz questão de colocar esse molho de humor no projeto, até mesmo, gente, porque o humor faz a gente refletir muitas vezes sobre a nossa condição, tá? A gente ri, a gente se diverte, mas a gente fica refletindo às vezes, né? Muitas vezes. Então, essa era a ideia. Mas, na verdade, o tema é muito sério, gente. Por que o tema é sério, então? Porque o tema longevidade, ele não pode ser mais ignorado. E eu vou passar alguns dados para vocês aqui, no decorrer dos próximos slides, e vocês vão ver, gente, que é uma situação que já não é mais uma tendência, gente, tá? É uma realidade. A gente precisa falar sobre esse tema. E parece que a mídia, a grande mídia, as empresas, não caiu a ficha ainda, né? Usando uma expressão aí, bem geração X, né? A minha geração. Agora o tema aí, né, do Screened, né? A questão aí, essa polêmica totalmente inusitada, né? Sobre geração Y e Z brigando, a Z chamando a Y de velha, né? Imagina, pessoas com 30 anos agora são velhas, né? Então, veja só como a situação está completamente surreal. Mas, gente, usando então uma expressão da geração X, de quem tem mais de 40 anos, parece que a ficha ainda não caiu, gente, para as empresas, para o mercado.
Então, você que está me assistindo aí, você que é gestor de RH, você que é gestor de empresa, você que é diretor, preste muita atenção agora nos dados que eu vou passar aqui, tá? Porque realmente assim parece que não caiu a ficha para muita gente. Então, gente, a longevidade, principalmente no Brasil, não é mais uma tendência, é uma realidade. Bom, para começo de conversa, né, gente, a nossa expectativa de vida no Brasil caiu uns 2 aninhos agora aí por causa da pandemia, né, morreram muitos idosos, né, morreram muitos idosos. Vamos dizer que caiu uns 2, 3 anos aí, né? Mas ainda assim beira os 80 anos de idade, gente. 80 anos de idade. Então, já faz muito tempo que o Brasil não é mais um país jovem, gente. Sabe por quê? Porque, esses aqui são dados. Isso que você está vendo aí na tela, o Brasil já tem mais de 100 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas com mais de 40 anos. Isso é 50% da população, gente. Os jovens entre 18 e 39 anos são 60 milhões. O que isso quer dizer, gente? Que nós já temos mais pessoas com mais de 40 anos do que menos de 40 anos. Esse dado é impressionante, esse dado é agora, de maio de 2021, da PNAD contínua, pesquisa do IBGE. Então, vejam só, gente, sabe aquela história do Brasil é um país jovem? Não é mais. O Brasil é um país sênior, gente. O Brasil é um país sênior. E o Brasil, os consumidores com mais de 40 anos já movimentam 2 trilhões. Vocês estão sentados aí, gente? Espero que vocês estejam sentados. Os consumidores com mais de 40 anos já movimentam 2 trilhões na economia brasileira. E o que a gente vê no mercado muitas vezes? As empresas direcionando o seu poder de fogo. Aí eu falo de estratégia de negócio, não estou falando nem de RH, estou falando de estratégia de negócio. E a gente vê muitas vezes as empresas direcionando o seu poder de fogo, a sua estratégia de negócio para os jovens. Recentemente, aí a Magazine Luiza, vocês têm alguém da Magazine Luiza aí? A Magazine Luiza recentemente comprou a Jovem Nerd, uma operação, né, voltada para os jovens. Recentemente, a Ponto Frio, né, a empresa Ponto Frio, uma empresa de 70 anos de mercado, o que fez? Mudou o nome para Ponto. Por quê? Porque eles querem atingir os mais jovens. Então, gente, sinceramente, eu não sei que pesquisas, que dados que essas empresas estão trabalhando, mas elas parecem ir na contramão do que está acontecendo na sociedade brasileira, tá? No mercado consumidor brasileiro. Então, assim, são várias iniciativas que a gente vê focadas nos jovens. Eu não estou dizendo que não tem que focar nos jovens. Eu trabalho com marketing, eu sei como é isso. Você precisa segmentar, né, a sua empresa, né? Você tem que segmentar os seus produtos, enfim. Mas se você é uma grande empresa, né, como um Magazine Luiza, como uma Ponto, né, você não pode focar toda a sua energia apenas em uma faixa etária que, inclusive, está diminuindo, né? Então, não faz o menor sentido. Tá? Não faz o menor sentido isso, aparentemente. Como eu disse, eu não tenho lá pesquisas internas deles lá, né? Mas, aparentemente, quem olha de fora não consegue entender. Gente, eu estou vendo que já tem pergunta aí no chat. Eu não cheguei a comentar antes da palestra começar, porque deu aquele bugzinho ali, mas só até para comunicar a Gislaine, que está organizando as perguntas também, né, Gislaine? Não sei se a Bárbara... Isso, também. o Fernando Clorado Stefano, comentou, começo com a seguinte pergunta: por que as empresas insistem em fechar os olhos no tocante à contratação e qual o maior barreiramento para a contratação? Isso. Gislaine, obrigado aí pela pergunta, obrigado também ao Fernando, né? Fernando, eu vou só pedir para você segurar a pergunta aí, eu vou fazer a seguinte combinação, Gislaine. No final da palestra, eu vou dedicar um espaço para responder todas as perguntas aí. Até porque talvez alguns das perguntas aí, eu até respondo aí nos próximos slides. Mas vamos... Okay. Eu vou, na sequência, então, no finalzinho da palestra, eu respondo e prometo responder todas as perguntas. Então, gente, esses dados aqui já é impressionante. Eu vou passar outros dados, porque realmente, assim, a gente vê dados apontando para um envelhecimento da população, dados apontando para a longevidade cada vez maior, e a cultura das empresas continua jovem-cêntrica, que a gente chama, apenas focadas nos jovens, né? Então, realmente, isso precisa ser revisto, na minha humilde opinião. Outros dados impressionantes aí sobre mercado e senioridade no Brasil. Em 2040, gente, ou seja, daqui a pouco mais do que 20 anos, aí, talvez, né, 57% da população já vai ter mais de 45 anos, gente.
94% das empresas, isso aqui é uma pesquisa da PwC junto com a FGV, que aponta aí, gente, que 94% das empresas acreditam que os sêniores são importantes, mas 83% delas, gente, não tem programa de integração entre gerações. Nós vamos falar daqui a pouco sobre intergeracionalidade. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Há até uma visão aí de que os sêniores podem ser importantes, mas há um preconceito de idade que está excluindo esses profissionais das empresas, gente. Outro dado impressionante dessa pesquisa, 37% das empresas consideram a força de trabalho mais velha uma alternativa para a escassez de talentos. Mas, curiosamente, 88% dessas empresas ouvidas nessa pesquisa, 108 empresas consultadas nessa pesquisa, gente, não fazem qualquer tipo de movimento para atrair profissionais maduros para os seus times. Então, vocês estão vendo que não está batendo, gente, né? Tem o mercado, os profissionais sêniores estão se tornando maioria no mercado, só que as empresas insistem em apenas atrair jovens. E o que certamente vocês já ouviram aí algum empresário falando? Nossa, mas eu não consigo achar gente qualificada. Nossa, mas eu não consigo preencher as minhas vagas. Será que você não consegue preencher as suas vagas porque você realmente não tem profissionais no mercado disponíveis ou porque você está tendo uma miopia de mercado, de não enxergar profissionais qualificados que têm mais de 40 anos? Então, fica a pergunta aí no ar, tá? Seguindo aqui, gente, quero passar, então, outros dados para vocês começarem a formular aí a opinião de vocês. Outro mito, empreendedorismo versus senioridade. A gente escuta muito falar que empreendedorismo é coisa de jovem, né? Startupeiro. Mas vocês sabiam que tem uma pesquisa do MIT, lá, o Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos, uma instituição respeitadíssima, dizendo que a maioria dos empreendedores que deu certo, gente, são empreendedores que começaram o seu negócio após os 40 anos. E olha, não é pouca empresa que foi que foi consultada nessa pesquisa, hein? 2,7 milhões de empresas, gente. É muita empresa. E os caras chegaram nessa conclusão. No Brasil, vamos para o Brasil, donos de pequenos negócios que têm mais de 65 anos, gente, são os que mais empregam no país. Estudo do Sebrae. Sei porque conheço o Sebrae por dentro, gente, porque trabalho para o Sebrae, sou consultor do Sebrae, e eu vejo isso no meu dia a dia quando eu atendo pequenos empreendedores. Tem muitos que têm mais de 50 anos, muitos que têm mais de 60 anos, e muitos que começaram o seu negócio após os 40 anos. Assim como eu, por exemplo. Eu me tornei um empreendedor, trabalhando com consultoria e treinamento, após os 40 anos. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Empreendedorismo, inovação, né, criação de startups, isso tem muito a ver com profissionais maduros, gente, tá? Não é coisa de jovem. Outros mitos, gente, que precisam ser derrubados nas empresas. E aqui é importante, vocês certamente já ouviram alguns desses mitos, vários mitos aí. Tá? Primeiro deles, profissionais sêniores são desatualizados e não sabem lidar com novas tecnologias. Gente, isso é uma bobagem, é uma enorme bobagem, gente. Eu falo por experiência própria, que eu conheço vários profissionais com mais de 40 anos, super atualizados, que são meus alunos, são clientes, pessoas que se atualizam. Agora, com a pandemia, eu vou mais longe até. Os sêniores de mais de 60 anos foram obrigados a se atualizar. Quem já não sabia mexer, né, em novas tecnologias foi obrigado a se atualizar. Então, essa percepção de que sêniores são desatualizados precisa mudar, gente. Sêniores não são desatualizados. Pelo contrário, alguns já estão na segunda faculdade, na terceira pós-graduação. Muitos fazem cursos de curta duração. Então, gente, muitas vezes o sênior não tem nem a possibilidade de, num processo seletivo, falar que ele está se atualizando. Sabe por quê? Porque ele não chega sequer a ser entrevistado, gente. Ele não chega sequer a ser entrevistado pelo RH, pelo gestor da vaga, tá? Porque ele não chega lá. Porque a empresa olha para o currículo dele e vê assim, esse cara tem 47 anos, esse cara é desatualizado, descarta. Ele nem sequer chega a ser entrevistado. Então, vamos parar com essa coisa de sênior é desatualizado. Outro mito, sêniores não são criativos, não são inovadores.
Gente, de onde é que saiu isso? Realmente eu não sei. Eu suspeito, né? Eu suspeito que, por conta da nova era digital aí que vem nos acompanhando, das novas tecnologias que surgiram aí nos últimos 20 anos, houve uma juniorização muito forte das empresas e plantou-se uma falsa crença de que jovens são criativos, jovens são inovadores e somente eles podem ser inovadores, criativos e saber mexer com novas tecnologias. Então, essa crença se espalhou e aí começou uma juniorização das empresas. Parte dessa juniorização pode ter até a ver com questões financeiras, de mercado, né? Vou falar na sequência sobre isso também, mas boa parte dessa juniorização vem do falso mito de que apenas jovens são criativos, inovadores, sabem mexer com novas tecnologias, são atualizados. Tá? Outro mito, gente, que a gente escuta aí muito: sêniores não têm energia, são pouco resilientes, não sabem lidar com mudanças. Quantas vezes eu já ouvi isso, né? Por aí. Inclusive eu, quando eu estava lá, antes de empreender, quando participei de um processo seletivo lá no ano de 2016, lembro de uma profissional de RH me perguntando isso: Stefan, você sabe lidar com mudanças? Gente, na época eu tinha 41 anos, né? Na época eu tinha 40 anos. Eu passei por uns trocentas mudanças de moeda no Brasil, não sei quantas crises, né? Então, assim, eu acho que resiliência é algo que certamente alguém da geração X tem, gente. Tá? Então, realmente, assim, perguntar para uma pessoa com mais de 40 anos se ela sabe lidar com mudanças é simplesmente não entender o contexto de o mundo que essas pessoas viveram. É claro que pode acontecer de algum caso específico, aí é uma questão de comportamento. Eu conheço jovens, né? Eu já liderei jovens de 20 e poucos anos que não sabiam lidar com mudanças, tá? Teimosos, né? Assim como já também liderei jovens muito maduros, às vezes mais maduros do que uma pessoa de 40 e poucos anos. Então, a gente não pode generalizar e nem fulanizar, tá? Mas eu posso dizer, gente, que eu sou dessa geração, né? Eu passei por várias crises financeiras e crises econômicas no país e muitas situações aí. Eu acho que a gente entende um pouquinho de resiliência, né? Sendo bem humilde, tá? Eu acho que uma pessoa com mais de 40 anos tem um pouquinho de resiliência, né? E a questão também da energia. Gente, essa história de não ter energia, eu conheço profissionais com 50 anos, com 55 anos, que são maratonistas, que vão para a academia, pessoas com mais de 60 que vão para a academia, que correm. Então, gente, essa história de não ter energia, assim como eu também conheço jovens que não têm energia, gente. Então, essa história de supostamente a pessoa madura não ter energia é outro mito. Outro mito: sêniores são profissionais muito caros. E aqui eu vou deixar de compartilhar a tela aqui, porque eu quero olhar para vocês aqui. Gente, o que é caro e barato, gente? Esse é um conceito muito relativo, né? Se o Stefan for contratado lá para uma empresa e começar, né, se ele for contratado a peso de ouro, né? Estou aqui exagerando. E se o Stefan trazer resultado, será que ele é um profissional realmente caro? Ou ele valeu o custo-benefício? Então, ser caro e ser barato é uma coisa que precisa, né, ser considerada relativa, né? Muito relativo. Mas vamos dizer que os profissionais mais sêniores sejam mais caros, né? Como se, afinal de contas, tem o plano de saúde, né? Ele já tem uma experiência, já tem, né, várias graduações, porque eles se atualizam também, já tem vários cursos no currículo, pode até ser realmente mais caro. Mas a gente vê também no mercado, muitas vezes, o profissional que está começando uma segunda carreira. A Gislaine foi lá e fez uma nova faculdade, ela quer mudar de área, né? Ela quer mudar, vamos dizer que ela seja uma advogada, ela quer passar a ser dentista, não sei, gente, pode acontecer, mudar de área totalmente. E essa pessoa está começando uma nova carreira, gente. E ela quer começar de baixo, como a gente chama. Ela topa fazer um estágio, ela topa fazer um trainee, só que aí ela vai lá se candidatar para o programa de trainee da empresa e ela olha lá no anúncio, um anúncio do programa de trainee que só tem jovens, mulheres, homens,
né, brancos, negros, LGBT. Ela só não vê gente com cabelo branco. Ela só não vê ruguinha, nem que seja uma ruguinha aqui no canto de olho. Então, como é que um profissional maduro vai se sentir, né, vendo algo desse tipo, se ele não consegue nem se inserir ali? Ele não consegue se enxergar, porque o programa de trainee é para jovens, né? Jovens lindos, maravilhosos, né? Recém-saídos da faculdade, mas ela também saiu da faculdade, só que ela não é aquilo ali, ela é uma profissional madura. Então, até isso está errado, a comunicação das empresas, né, sobre programas de trainee, estágio, né, e eu vejo, assim, de cada 10 programas de trainee que lançam aí, 11 são para jovens e 11 têm a comunicação só para jovens, tá? Raramente, para ser bem justo, recentemente aí a Empíricos lançou um programa de trainee para profissionais acima dos 40 anos. Achei uma baita iniciativa, e eu tenho que falar aqui, tá? Mas, via de regra, os programas de trainee, os programas de estágio, são direcionados aos jovens, inclusive a comunicação das empresas para atrair esses profissionais, eles falam em jovens talentos. Vocês já repararam isso? Né? Jovens talentos, você jovem talento, venha para a nossa empresa. Então, gente, isso está muito errado também. Tá? E onde é que eu quero chegar com essa história do trainee, só para fechar esse parêntese, onde é que eu quero chegar com isso? Porque, nesse caso, o profissional maduro ele não vai ser caro, gente. Se ele topa participar de um programa de trainee, se ele topa aceitar uma vaga de estágio, se ele topa até mesmo aceitar uma vaga de analista, porque ele está começando uma nova carreira, ele está aceitando aquele valor que será pago, que obviamente não é um salário, não é uma remuneração para um gestor. E tem profissionais maduros que nem querem ser gestores. Então, isso é outro mito também. Nem todo profissional sênior quer ser gestor. Ele só quer trabalhar, gente. Ele só quer trabalhar, né? Então, tem que mudar essa mentalidade de que aquele cara ali tem 47 anos, ele vai querer ser chefe. Ele só vai aceitar ser chefe. Então, pensem nisso, gente, tá? E outro mito aqui, para fechar essa parte dos mitos, gente, o mito de que os sêniores não aceitam ser liderados por pessoas mais jovens. Acabei de falar que, se por acaso um profissional está começando uma nova carreira e o chefe dele eventualmente o gestor dele poderá ser um jovem ali de 30 e poucos, ou até de 29, sei lá, é óbvio que ele vai ter que aceitar ser liderado por uma pessoa mais jovem, gente. E se ele está aprendendo, se ele é um aprendiz aos 50 anos, por que ele não aceitaria ser liderado por pessoas mais jovens? Então, esse é outro mito que se espalhou, né, entre gestores de RH, e aqui eu quero fazer uma justiça, gente, tá? Eu quero fazer uma justiça aqui. Não é só gestor de RH, não é só recrutador que descarta o profissional 40 a mais, tá? Muitas vezes é o que a gente chama do gestor da vaga. O que é o gestor da vaga? É o cara que está contratando. Eu estou concorrendo lá a uma vaga de, sei lá, analista financeiro, né? Numa empresa lá. Então, quem descreveu, quem formulou, quem elaborou essa posição, certamente foi o gestor financeiro. Foi um coordenador financeiro, e ele chegou lá para o RH e disse assim, a gente precisa achar um profissional aqui para preencher essa vaga, o perfil da vaga é esse. O que acontece muitas vezes? Ele vai lá e coloca o tal do limite de idade, gente, que é uma das minhas broncas, né? O tal do limite de idade. Não, mas só pode contratar um profissional aí para essa vaga até 35 anos. Mais do que isso não pode. Mas por que, gente? Por que um profissional de 45 ou de 55 não pode ocupar essa posição, se ele tem competência para isso? Olha, com raríssimas exceções, gente, envolvendo profissões que utilizam a parte física, né? Aí é uma questão fisiológica, né, gente? Tipo, sei lá, jogador de futebol, né? É óbvio que uma pessoa de 55 anos não vai poder, né, ter a mesma entrega de uma pessoa, de um jogador de futebol com 31 anos, né, com 28, é óbvio, gente, né? Mas, assim, com raríssimas exceções, a grande maioria das profissões, essa questão da idade é um detalhe que deveria ser irrelevante, gente. A não ser na questão da experiência, porque, sim, experiência faz diferença, tá? Experiência faz muita diferença e deveria ser considerado um diferencial competitivo pelas empresas, e não está sendo considerado. Agora, como eu disse antes, né, se por acaso esse profissional maduro está começando uma nova carreira, ele não tem muita experiência naquela nova área.
Tá? Então, também tem que ser relativizado isso aí. Então, gente, são vários mitos, né, que a gente vê no mercado envolvendo profissionais sêniores. E é importante, gente, a gente, então, mudar a mentalidade, entender que o mundo mudou, gente, o mundo mudou. E aqui eu quero trazer alguns exemplos. O mundo mudou. Uma pessoa madura lá dos anos 90 é bem diferente de uma pessoa madura hoje. Temos o caso da atriz Alessandra Negrini. Você olha para ela, né, ela parece uma jovem de 30 e poucos, ela tem 50 anos, gente. Tá? O Roberto Justus é um cara que está aí ativamente trabalhando há anos, se tornou apresentador de TV após os 40 anos de idade, com muito sucesso. E esse cara tem que ficar respondendo, até hoje, insinuações, né, porque ele é casado com uma modelo, né, que tem 30 e poucos anos. Então, ele fica respondendo insinuações, enfim. Ou a Paula Toller, gente, né, a cantora Paula Toller, que ela tem essa cara de menina aí, né? E aí o pessoal fica, em vez de falar do trabalho dela, fica falando da cara de menina dela. Ela tem 58 anos, gente. Outro dia ela deu uma invertida numa repórter, né, que disse para ela como é que ela conseguia se manter assim tão bonita aos 58 anos. Aí ela disse para a repórter assim, uma frase fantástica. Ela disse assim: olha, idade eu tenho, mas não uso. Então ela deu uma invertida nessa repórter porque essa situação da idade virou o assunto. Né? Então, realmente, assim, gente, vamos parar de falar tanto de idade. Vamos parar de falar tanto de idade. E, já que vamos falar de energia, né, tem esse outro caso que eu queria compartilhar com vocês aqui, da dona Adelmira, que é uma corredora, uma maratonista de 94 anos. Gente. Ela corre aí 3 vezes por semana, foi manchete, foi notícia aí no Globo.com, corre 3 vezes por semana, 7 a 12 quilômetros. E aí o que acontece é chamada de maluca. Então, vejam só, gente, né, como há o preconceito de idade. Então, gente, já nos encaminhando aí para o final, para a gente abrir o espaço aí para as perguntas na sequência. Então, gente, qual é o caminho para a gente resolver essa história toda, né? Esse quadro é realmente preocupante. Fundamental a gente estimular o que a gente chama de intergeracionalidade nas empresas. Gente, nós estamos vivendo uma situação inusitada, de certa forma. Pela primeira vez na história, a gente está vendo aí 4 gerações no mercado de trabalho. Baby Boomers, geração X, geração Millennium, aí a geração Y, né? E também a geração Z. E olha, em seguidinha vai entrar a geração Alpha. A geração Alpha, não sei se vocês já ouviram falar, é o pessoal que nasceu agora após 2010, caso do meu filho. Tá? Eu tenho um filho de 9 anos, ele é Alpha. Tá? Então, gente, nós estamos vivendo um momento que tem muitas gerações trabalhando no mercado ao mesmo tempo. Então, a gente precisa colocar as nossas empresas dentro desse cenário de intergeracionalidade. E aí, é claro, vou puxar a brasa aqui, né, para a questão dos sêniores, né, porque realmente o que está acontecendo é exatamente o contrário. As empresas estão descartando os sêniores quando deveriam incluí-los. E eu vou dizer por que é importante, então, vocês incluírem os profissionais sêniores nas suas empresas. Primeiro, porque eles são referência para os profissionais mais jovens, gente. Tá? Eles estão sabendo, tem pesquisa. Os sêniores souberam lidar melhor com os desafios da pandemia. Inclusive, há jovens aí passando por problemas psicológicos, problemas de insegurança, porque eles foram para casa, estão se sentindo extremamente solitários, há jovens profissionais, e eles estão perdendo a referência que eles tinham dos mais velhos. Então, tem gestor de empresa aí que já está louco para voltar para o presencial, porque esses jovens aí perderam totalmente as suas referências. Porque uma coisa é você ter a referência ali todo dia no seu lado no escritório. Outra coisa é pelo Zoom, né, gente? Então, esses profissionais sêniores, gente, buscam aprendizado contínuo, são, sim, resilientes, dedicados, não são cavalos cansados, aí, como eu já ouvi, né? Esse profissional é um cavalo cansado. Não, gente, isso aí é uma bobagem. Pelo contrário, pessoas maduras estão cada vez se cuidando mais, né? Cuidando da sua saúde. Gente, se você quer entender, né, o novo mercado, aí, se nós temos uma população que está envelhecendo, pressupõe-se, né, ou fica óbvio que o consumidor do futuro é o sênior, gente. Então, se você não tem colaboradores sêniores na sua empresa, como é que você vai entender quem é o consumidor do futuro, gente? É o que está acontecendo nos casos que eu mencionei antes aí. Né? As empresas não estão entendendo, continuam direcionando sua energia, suas estratégias de negócio para os jovens. Provavelmente isso está acontecendo porque as empresas estão juniorizadas demais, gente.
Então, se você quer entender o consumidor do futuro, que, aliás, pelo que eu mostrei ali antes, já é o consumidor do presente, você precisa ter pessoas maduras na sua equipe. Tá? E para fechar a questão dos profissionais sêniores, por que você precisa ter? Contar com um diferencial competitivo, gente, que nenhuma faculdade ensina. Experiência de vida e de carreira. Isso não tem curso que ensine, gente. Isso, horas de voo, gente. Isso são horas de voo. Você só adquire na prática, gente. Vivendo. Isso aí você pode falar o que quiser, gente. Não tem como adquirir a não ser vivendo. Como é que você vai mudar a realidade da sua empresa, então, para se tornar menos etarista, para inserir profissionais sêniores? Você tem que começar a falar sobre isso, gente. Você tem que falar sobre diversidade e inclusão etária na sua empresa. Você precisa promover eventos, palestras, cursos sobre esse tema. Esse tema tem que deixar de ser tabu. Você tem que criar programas de estágio e trainee para profissionais 40+. Sim, além das contratações normais. Você tem que começar a olhar os profissionais sêniores de uma outra forma. Você tem que contratar sêniores como CLT e como prestador de serviço também. Eu, ano passado, em plena pandemia, sofri preconceito de idade como prestador de serviço. Deixei de dar um curso numa startup, porque a gestora da startup, 29 anos, comentou com uma pessoa, fiquei sabendo depois, né, por amigos comuns, que ela me considerou muito tiozão para dar esse treinamento. Então, gente, você também tem que contratar prestador de serviço sênior. Não, você não tem que ter preconceito nesse sentido também. Então, é CLT, é prestador de serviço. Você tem que inserir cabelos brancos aí, gente, tá? Na sua empresa, gente. Tá? Você está vendo que está acontecendo um tsunami prateado e você não pode mais ignorar isso, gente. Tá? E criar projetos, né, e equipes com profissionais de diferentes idades, estimular, então, essa intergeracionalidade na sua empresa. Tá? Gente, não esquecer, então, idade é apenas um número, gente. Tá? E competência definitivamente não tem a ver só com data de nascimento. Tá? Pensem nisso. E se você, aí agora eu vou abrir as perguntas aí, e se você não sabe como fazer isso, gente, você pode falar comigo aí, me procurar pelo LinkedIn, né, que eu já estou como consultor e professor, enfim, já estou desenvolvendo algumas soluções aí nesse sentido, né, por meio desse projeto do Mais 40+, para mudar aí a realidade de algumas empresas, porque dessa forma que está, gente, primeiro você está perdendo, você está estimulando o preconceito, né, e qualquer preconceito é ruim, seja de LGBT, raça, gênero, e também o preconceito de idade que pode atingir qualquer pessoa. E a segunda, a vantagem de você começar a olhar esse tema da longevidade de outra forma é a estratégia de negócio, gente. Se você não começar a olhar esse mercado consumidor, você vai ficar para trás, tá? Isso não é uma ameaça, é um alerta, gente, tá bom? É um bom conselho que eu estou dando para vocês. Então, aqui estão os meus contatos, gente, depois também vocês podem me procurar pelo LinkedIn. Então, o que eu tinha neste momento para falar, gente, vamos abrir para as perguntas, então, Gislaine, e quero agradecer, então, a vocês todos que estão acompanhando até aqui, gente. Bom, eu vou complementar, Stephanie, obrigada pelas explanações, né, até o momento, e complementando a pergunta, né, daquela hora do Fernando, ele fala o seguinte, que ele percebe que as empresas ainda não fizeram essa mudança, né, de mindset, de cultura, e que prefere, muitas vezes, fazer festa de confraternização ao invés de estar lidando com o assunto, né? Então, ele faz uma provocação, né, Fernando? Eu vou responder a pergunta do Fernando, então, que ficou lá. Obrigado, Gislaine. Estou vendo aqui já o chat, tem aqui os boa noites aqui no início da palestra, e o Fernando perguntou, então, por que as empresas insistem em fechar os olhos no tocante à contratação? Isso. A barreira, né, para a contratação. A maior barreira é o próprio preconceito, né, Fernando? É um viés, né? Qual é a minha dedução dessa questão? Como as empresas se juniorizaram demais nos últimos 20 anos, a gente vê, às vezes, gestores de RH e gestores de equipes com 29 anos, 32 anos, às vezes até, já vi gestor de RH com 26. Gente, uma pessoa com 26 anos, ela não tem uma experiência de vida para analisar o contexto de um profissional maduro, gente, com todo respeito, tá?
Me desculpa, mas um profissional com 26 anos ele não tem ainda condições de analisar a trajetória de um profissional maduro, se ele é válido para aquela posição ou não. Então, o que eu estou vendo, Fernando? Um viés, né, o que a gente chama de viés de afinidade. Né? Isso vale para o marketing, também vale para o RH. Né? Se eu tenho uma equipe jovem, eu vou querer continuar contratando jovens. Então, o que está acontecendo? Esse viés de afinidade está estimulando o preconceito de idade. Então, os RHs e até mesmo os gestores de vaga, tem que lembrar disso também, eles precisam cuidar com esse viés de afinidade e começar a olhar com outros olhos o profissional maduro e olhar a competência dele, o perfil dele, se ele serve para aquela vaga. Tá? O Fernando disse aqui, o impacto desse tipo de preconceito e idadismo reflete a não mudança de pensamento e cultura da empresa, né? A questão da confraternização. Realmente, assim, quando as empresas tomarão a frente da situação? Eu espero que iniciativas como essa aqui, né, que o IBEF fez, né, e que eu fico muito feliz aqui de estar participando, a ideia é essa, tem que cair a ficha primeiro. Primeiro, né, Fernando, tem que tirar esse assunto debaixo do tapete. Tá? Hoje, assim como aconteceu lá com o preconceito de raça, né, com o preconceito de gênero, das mulheres não poderem ocupar posições de gestão, né, dos negros não serem sequer contratados, tem a questão da LGBT aí também, né, dos grupos LGBTQI+, né, isso tudo foi sendo tirado do tapete. Só que na questão do preconceito de idade, nós estamos ainda na pré-história. As empresas estão pisando em ovos ainda em relação a essa questão. Elas não entenderam ainda o que está acontecendo. Por quê? Porque muitos desses gestores que tomam a frente, como você disse aqui, para decidir, eles são jovens. Então, eles não chegaram ainda lá na senioridade, então eles acham que não está acontecendo nada. E eu percebi isso muito fortemente lá no LinkedIn, quando eu comecei o projeto Mais 40 Mais e vi centenas de pessoas reclamando, né, relatando casos de preconceito de idade. E aí, assim, ele pergunta aqui também, né, Gislaine, profissional de RH desqualificado, isso gera um impacto negativo na contratação de 40 mais e PCD? Hoje o mercado está mimizento atualmente, diz aqui o Fernando. Olha, eu não sei se é mimizento, tá, Fernando? O fato é que, assim, está havendo um preconceito de idade que eu imagino até que muitas vezes pode ser até mesmo inconsciente. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Algumas vezes pode ser até mesmo inconsciente, viu? A pessoa nem sabe, o profissional, esse jovem, ele nem sabe que ele está tendo um comportamento etarista. Ele nem percebeu isso, porque ele tem esse viés de afinidade. Olha, eu vou contratar apenas o profissional jovem, porque ele é o da galera, ele é da minha idade. Então, ele nem percebe. Então, isso tem que ser trabalhado, gente. É uma mudança de mentalidade. Tá? É uma mudança de mentalidade. Por isso que a gente tem que falar sobre esse tema, para mudar essa mentalidade. A gente só muda um tabu, né? Se vocês lembrarem, aí, há 100 anos as mulheres não votavam, gente. Começou a se falar sobre isso. Alguns anos, algumas décadas atrás, as mulheres não ocupavam posições de gestão. Está se mudando isso. Né? A mesma coisa aí com os LGBT, com negros. Então, gente, precisa falar sobre isso. O Eduardo dizendo aqui, hoje, de um lado temos carência de... Não sei se você quer ler aí, Gislaine, senão eu assumo. Pode, fica à vontade. Tá. O Eduardo aqui disse que há uma carência de profissionais qualificados nas empresas, de outro temos profissionais super qualificados com mais de 40 anos e sem oportunidade. Me pergunto se, no meu ponto de vista, o que precisaria ser feito para que o mercado desse mais oportunidades, né? Uma vez que a cada ano que passa serão cada vez mais relevantes. Eu acho que a resposta está na tua própria pergunta aí, viu, Eduardo? Tem que dar mais oportunidades. Claro que há outras saídas também. Por exemplo, programas de estágio e programas de trainee para profissionais 40 mais, né? Começar a fazer algumas atividades ali, que eu mencionei há pouco ali na palestra, você começar a falar mais sobre isso, fazer palestras, fazer cursos, treinar os RHs, treinar os gestores, de abrir a cabeça desses gestores, né, para que eles vejam que sim, há profissionais. Eu também, aí é muito relativo, né, uma opinião muito pessoal, né? Aí os RHs podem ter até a sua visão. Hoje, muitas das seleções, né, são feitas por meio de inteligência artificial, esses programas aí tipo o GUP, né?
Então, de repente, dependendo do que você mandou lá o robozinho fazer, ele já está descartando profissionais com menos de 40 anos. Então, os profissionais não estão tendo sequer a chance de ir lá para a entrevista de emprego, avançar no processo seletivo, porque você colocou lá na inteligência artificial lá que fez o filtro do currículo e você não quer profissional com menos de 40 anos. Então, fica difícil mesmo, gente, né? Fica difícil se o profissional maduro, ele não consegue sequer chegar na frente do profissional de RH para falar da sua qualificação. Tá? Outra pergunta aqui, Eduardo, também. Você se tornou empreendedor com mais de 40 anos por não ter tido oportunidades, apesar de vasto conhecimento e experiência. Está sendo super bem sucedido. Do seu ponto de vista, um jovem com mais de 40 anos no empreendedorismo bem sucedido, no seu ponto de vista, o que diferencia um jovem com mais de 40 no empreendedorismo bem sucedido em comparação a um jovem? Olha, eu acho que o que diferencia, Eduardo, é a questão da experiência de vida. Tá? Porque tem certas coisas que a gente já passou, uma pessoa com mais de 40 anos, alguns erros que a gente já cometeu, que a gente não comete de novo. Todo empreendedor vai cometer erros. Isso é fato. Tá? Não tem como empreender e não cometer alguns erros no caminho. Só que eu vejo que alguns jovens, às vezes, eles fantasiam demais, né? Eles, às vezes, até mesmo por falta de experiência de vida, por não ter quebrado a cabeça, vamos dizer assim, né? Quebrado a cara, como se diz, né? Algumas vezes, porque são muito jovens ainda, acham que vai ser tudo lindo, maravilhoso e fácil, né? E ainda tem esses empreendedores de palco que dizem que é tudo muito lindo, muito fácil, né, no empreendedorismo, e não é bem assim. Então, eu vejo que o que diferencia, e por isso está lá a pesquisa do MIT, né, Eduardo, dizendo que profissionais com mais de 40 anos são mais bem-sucedidos, o que diferencia, na minha visão, é a experiência de vida, é a maturidade. Então, isso faz, sim, toda a diferença. A Letícia, colocando aqui, vejo algumas empresas implementando programas 40+. Na minha leitura, isso deveria ser levado muito a sério por todas as empresas. A experiência é algo difícil de encontrar e deveria ser muito valorizado. Como, todavia, formar sucessores no universo dos sêniores? Olha, Letícia, excelente pergunta, que excelente observação. Tá? Eu acho que não tenho certeza que, primeiro, houve um excesso de juniorização nas empresas. Tá? Um excesso... Oi, deu uma falhadinha aqui. Deu uma travada. Travou um pouquinho. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha, já estão me ouvindo bem, gente? Hoje já estão me ouvindo bem? Tá. Positivo. Beleza. Deu uma travadinha aqui, mas já estou de volta. Mas eu estava dizendo, gente, então, assim, respondendo para a Letícia, né? Como formar sucessores no universo dos sêniores. Gente, quando você senioriza, né, quando você coloca mais profissionais maduros na tua empresa, naturalmente você vai formar sucessores, gente. O que está acontecendo hoje é exatamente isso, Letícia. Está faltando referência. Está faltando referência para os mais jovens. Tá? A gente está vendo isso nas empresas. Eu, como consultor, eu já fui contratado para resolver problemas em empresas por conta de falta de experiência. Né? Porque, veja bem, gente, não é aqui, eu também não quero ser preconceituoso contra os mais jovens, tá? Mas algumas vezes falta corrida, a gente falta experiência e acaba que uma equipe muito jovem comete alguns erros. Aí o que acontece? O consultor vai lá e tenta resolver o problema. Então, gente, já tive vários amigos consultores também de outras áreas, não só de marketing, que também foram lá resolver o problema porque a empresa tem uma equipe muito jovem. Então, você está percebendo que a empresa está gastando 2 vezes, muitas vezes, né? Assim, já acontece ela gastar 2 vezes. Primeiro, quando ela demite o sênior e paga uma enorme do FGTS lá para o sênior, e depois, quando ela contrata o sênior para resolver o problema, né? Eu não gosto muito dessa expressão, né? Para limpar a sujeira, né? Mas eu já ouvi essa expressão que eu acho até meio chula, né? Mas, assim, muitas vezes o consultor sênior vai lá para resolver a bagunça, né? E ficou porque faltava referência. Então, o que eu quero dizer, assim, tem jovens muito competentes, mas algumas decisões, algumas coisas, gente, você só aprende com experiência de vida.
Então, qual é o meu sonho, né, Letícia? A Letícia, né? Letícia Michelucci, acho que é o nome dela. Qual é o meu sonho? O que eu gostaria de ver mais nas empresas? Mais prateados, né? Mais profissionais maduros, orientando jovens. Eu não estou dizendo para contratar só profissional 40+, gente, mas você precisa ter pessoas mais experientes em posições estratégicas, até mesmo para treinar esses jovens. E aí, naturalmente, daqui a 10 anos, o cara que hoje tem 30 anos vai ter 40, e ele vai ser o sênior do futuro, e ele vai ter a experiência. Então, precisa ter essa troca de gerações. Tá? Precisa, assim como também, muitas vezes, é o jovem que está ensinando alguma coisa bacana para o mais sênior. Gente, a gente está sempre aprendendo. Na vida profissional e pessoal, a gente está sempre aprendendo. Gente. Ninguém nasce sabendo tudo. E ninguém sabe tudo. Só que experiência de vida é uma coisa, vou insistir com isso, experiência de vida é uma coisa que você não consegue em nenhum curso, só consegue vivendo. Stefan, deixa eu Diga, te fazer uma pergunta. Você falou muito de consumidor e eu venho, por causa disso, das empresas que já estão olhando para estes profissionais, tá certo, prateados, por exemplo, eu só quero comprar agora remédio da Sanofi. Por quê? Porque, né, eles estão com esse programa, tá certo, e tal. Será que isso vai chegar, tá certo, a esta questão, a essa massa, né, que nós somos, acima, né, 40+, desse ponto das empresas falarem, se eu não tomar cuidado, as pessoas não vão comprar mais produtos da minha empresa? Excelente pergunta, Gislaine. Olha, vou te dizer que há esse risco, sim. Há esse risco, sim. As pessoas gostam muito de falar, né, que esses jovens da geração Y e Z, eles são muito engajados, né, na questão de não comprar de empresas que não são sustentáveis, ou de empresas que não empregam o grupo X. Né? Isso eu quero dizer que isso está se espalhando para outras gerações, as gerações mais antigas. Né? Eu, como geração X, com um profissional 40+, com uma pessoa 40+, eu já não compro de algumas empresas que fazem o comportamento, que adotam o comportamento X ou Y. Tá? Então, é importante, sim, eu acho que essa questão está crescendo também, Gislaine. Se daqui a pouco uma empresa começar a demonstrar para o mercado que ela não é uma empresa senior friendly, né? Que ela não é uma empresa que valoriza essa população que está aumentando, pode ter problemas. Tá? Pode ter problemas, sim. E aí você vê que você vai ter um problema de estratégia de negócio, gente, né? Que pode impactar lá nas vendas. Ótima pergunta, Gislaine. A Fernanda, dizendo aqui, e que não conhece o cheiro da Dona Maria, os preconceitos são gritantes, mas existem empresas quanto a processos que fazem a inclusão de pessoas 40+. Ela pergunta aqui, né? Sim, né? Tem empresas que estão contratando. Eu, lá na página tanto no meu perfil no LinkedIn, como lá na página do projeto no LinkedIn, a Mais 40+, Fernando, a gente já está vendo isso, tá? Eu já relatei alguns exemplos de empresas que estão abrindo vagas específicas para profissionais 40+, 50+, além dos programas de trainee. Aliás, você que está me ouvindo aqui, que está me assistindo, se você quiser abrir uma vaga ou várias vagas, várias posições para profissionais 40+, você pode me procurar lá no LinkedIn, no privado, na mensagem privada, me passar as informações que a gente vai publicar lá na página do Mais 40+, que tem essa vaga para profissionais sérios. Me comprometo, compromisso público aqui. Porque sim, eu estou dando visibilidade, como eu já dei visibilidade para várias vagas com esse perfil. Tá? O Fernando fala aqui que é varrer a sujeira para debaixo do tapete. Né? Equilíbrio entre jovens e prateados, esse é o caminho, pergunta o Fernando. Sim, esse é o caminho. O caminho, gente, é a intergeracionalidade que a gente chama. A gente não pode ter preconceito contra jovem demais, nem contra velho demais. Tá? A gente tem que ter todas as gerações contempladas. É importante isso, gente.
É importante a gente não ser uma empresa que tem, né, só, vamos dizer, daqui a pouco vem aí uma empresa que só tem profissionais sêniores, também tem um problema, gente. Tá? Porque precisa ter essa diversidade de gerações também. Tá? Precisa ter isso até mesmo para ter outras visões de mundo. Tá, gente? Isso é bem importante, porque às vezes a gente tem alguns mitos, né? A gente cultiva alguns mitos, alguns eu falei na palestra, a gente acaba, vamos dizer assim, cultuando e estimulando a permanência desses e prejudicando, e vira um círculo vicioso, gente. Então, é preciso acabar com esse círculo vicioso. A gente precisa mudar a mentalidade, né? A mentalidade do mercado precisa mudar. E, como eu disse ali, a gente precisa tirar isso debaixo do tapete. Essa questão do preconceito de idade está lá e ninguém faz nada para mudar, e a gente continua ano após ano, e a coisa está piorando, parece, né? Porque, veja só, essa brincadeira do cringe aí, né? Lembrando essa brincadeira do cringe. A gente brinca, quando fica no terreno da brincadeira, tudo bem, gente. Agora, quando isso passa para o real, né, para o preconceito real, se uma pessoa com 30 e poucos anos já está sendo considerada velha, imagina uma pessoa de 55, gente. Onde é que nós vamos parar daqui a pouco? Né? Daqui a pouco uma pessoa com 25 anos já é idosa, gente. Não, gente. Isso não faz o menor sentido. Gente, por favor, nós estamos vivendo até os 80 anos, gente. Uma pessoa com 40 anos, ela está na metade da vida. Metade da vida. E ela provavelmente não chegou a nem 2/3 da carreira dela. Uma pessoa aí tem que se aposentar no Brasil, aí, né? Se quiser se aposentar, ela tem que trabalhar aí 35 anos, né? Ou 65, aí tem a nova lei agora. Gente, se uma pessoa com 40 anos está sendo considerada velha para o mercado e ela tem que trabalhar até os 65, tem alguma coisa que não está fechando, gente. Não está fechando. Não está fechando descartar profissionais com 40 e poucos anos, com 50 e poucos anos, quando eles têm que trabalhar 35 anos ou pelo menos até os 65. A Denise Alves falou aqui, a Bárbara dizendo, tenho 50 anos e ensino superior completo, desempregada, encontro dificuldade para uma vaga. Obrigada pela iniciativa desta live. Obrigado pelo comentário, Denise. Obrigado também ao IBEF, né, que teve essa iniciativa dessa live, a Gislaine, né, que me convidou, né, Gislaine? A Denise dizendo aqui, trabalhei 22 anos numa mesma empresa e agora a idade pesa mais que a experiência. Veja só. Né? Isso, Denise, infelizmente, é bastante comum no mercado. Profissionais que trabalham, às vezes, 20 anos, 20 anos, 25 anos numa mesma empresa, e ela chega numa posição, não sei qual é a posição que você estava, né? Mas, às vezes, chega numa posição de gestão. Tem grandes empresas que aposentam uma pessoa compulsoriamente com 62 anos. Né? Então, gente, pelo amor de Deus, né? Uma pessoa com 60 anos hoje é os 40 anos de 20 anos atrás. E uma pessoa hoje com 40 anos, né, é uma pessoa de 30, vamos dizer assim. Né? Na questão, definitivamente, de uma pessoa que tinha 40 anos lá nos anos 90, ela não é o mesmo perfil de uma pessoa de 40 anos hoje. Então, assim, você trabalhou 20 anos aí numa empresa, 25 anos, gente, você tem muito ainda para entregar para o mercado. E aí, muitas vezes, você está numa posição de gestão e aí o mercado começa a ver assim, nossa, mas ficou nessa posição de gestão e aí você se candidata para uma vaga de analista, né, que você pode estar querendo só trabalhar, gente. Né? E aí, o que acontece? Esse gestor da vaga, o recrutador, pensa assim, nossa, mas aquele cara ali, o Stefan, ele já foi gestor. Ele não vai querer essa vaga de analista aí. E se ele querer, ele vai embora na primeira oportunidade que surgir uma vaga de gestor no mercado, ele vai embora. Então, assim, o gestor se pergunta, o gestor da vaga, ou o gestor de RH, ou o recrutador se pergunta assim, tá, e se eu contratar o Stefan e depois ele for embora? E se? Vocês estão vendo que fica o e se, né? E esse e se, que às vezes não acontece, né? Pode acontecer de não surgir a vaga. E o Stefan, o profissional sênior, deixou de ser contratado porque o recrutador pensou assim, e se aparece uma vaga de gestor e ele vai embora? Como eu disse antes, muitas vezes, gente, o profissional, ele só quer trabalhar.
ele não está preocupado com essa questão de gestor, de ser gestor, porque ele tem 25 anos de empresa. Né? E como bem colocou a Flávia aí, né, no chat, tudo na vida tem um risco. É isso aí, gente. Né? A Flávia dizendo aqui, tem que mesclar, concordo, as psicólogas poderiam ser mais experientes na minha visão profissional. Sim, Flávia, não sei que idade você tem, se quiser colocar aí no chat, mas eu vejo muitas vezes psicólogas, recrutadoras muito jovens, ela tem 4,5, né? Muito jovens, muitas vezes, né, Flávia? E às vezes, eu vou dizer para vocês, muitas vezes, gente, acontece do preconceito de idade ser do próprio profissional sênior. Veja que maluco isso, tá? Já aconteceu, né, já me relataram de uma profissional sênior, descartaram um outro profissional sênior, porque ele pensou assim, nossa, mas esse aí não vai querer ficar aqui muito tempo, vai embora para uma vaga de gestor, ou é inflexível, não sabe lidar com mudanças, sabe? Até mesmo isso acontece. Quantas vezes a gente já viu CEOs com 50, 60 anos de idade que são demitidos e, de repente, se veem sofrendo preconceito de idade? Mas esse cara, quando estava lá de CEO, ele não fez nada para mudar o preconceito de idade na empresa que ele estava. Então, você aí que é CEO, cuidado. Você pode ser o próximo a sofrer preconceito de idade, porque você não está trabalhando para mudar essa realidade no mercado, quando você teve a chance. Tá, gente? Então, é preciso refletir sobre isso. A Letícia dizendo, o profissional novo também vai embora, e por uma diferença muito pequena de remuneração. O EC vale para os dois lados. Excelente, Letícia. Olha que colaboração fantástica da Letícia. Perfeito, Letícia. E eu vou dizer mais. Tá? Eu não quero também aqui ser preconceituoso com os mais jovens, né? Mas como gestor que já fui, né, de empresa, gestor de marketing durante 5 anos de uma empresa de tecnologia, que tem muitos jovens, muitas vezes ele ia embora por essa remuneração, e aí eu ia fazer uma seleção lá de uma nova pessoa para a vaga, aí eu pegava o currículo desse jovem de 25, 26 anos, e ele já tinha, com 26 anos, passado por umas 10 empresas. Né? Então, ele não tinha, às vezes, 1 ano de empresa em nenhuma empresa. Então, gente, isso também é preocupante. E eu não é querer puxar brasa para os sêniors, mas você não vê isso em profissionais maduros. Raramente. Você vê profissionais maduros que ficam anos numa empresa. Eles não ficam pulando de galho em galho. E realmente, Letícia, essa questão do IC pode acontecer, gente, para qualquer pessoa, não importa a idade que ela tem. Acontece, gente, é do mercado. Então, você não deve descartar um profissional sênior por causa do e se surgir uma vaga de gestor. A Flávia Gouveia dizendo, independente da idade, profissional de qualquer função tem que estar no sangue, né? Se não tiver, vai embora, não saberá ser líder, contratar pessoas, entre outros, né? É isso aí. Gente, então, no final das contas, o que a gente está falando aqui, né? Várias colocações aqui no chat. A questão é que a gente tem que deixar de lado um pouco esse fator idade. Porque essas situações que a Flávia, que a Letícia colocaram aí, gente, pode acontecer com qualquer idade. Não é porque o cara é sênior que vai deixar de aceitar ou não aceitar. Enfim, gente, acontece. Tá? Muito bom, Stefan. Primeiro, a gente até passou um pouquinho do horário, o papo estava super gostoso. Primeiro, eu queria novamente, né, agradecer a sua disponibilidade. Eu acho que foi um bate-papo super legal. Acho que tem muitos temas que você passou muito bem, nos deixou aqui vários pontos para reflexão, né, para saber pensar, avaliar e agir, né, para que a gente possa, juntos, né, nesse movimento, mudar um pouco da cultura das empresas, né? Eu acho que a gente tem um mercado de trabalho enorme e eu acho que a gente tem potencial para muitos jovens acima de 40, acima de 50, acima de 60 ainda poder contribuir para essa sociedade de maneira, né, muito mais efetiva. Então, super obrigado em nome do IBEF pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Agradecer a todos que participaram. Acho que foi, de novo, uma segunda-feira muito gostosa. E, por fim, queria agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Sem eles, né, nós não estaríamos
estaríamos aqui. Então, agradecer PwC, Deloitte, Unimed, Navegar, Lemos Advocacia para Negócios e a Finoc Ustra, Sociedade de Advogados, que são os nossos patrocinadores e permitem com que a gente tenha excelentes eventos como esse. Stefan, muito obrigado de coração. Passo o microfone para você aí falar as últimas palavras para nós. Tá certo, Eduardo. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Agradeço o convite aí seu, da Gislaine, do Flávio. Gente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando aí essas reflexões importantes aí para a gente mudar a mentalidade do mercado, acabar com preconceito de idade, estimular a intergeracionalidade e isso se tornar uma nova realidade que só vai ser boa para as empresas, para os negócios, para a convivência dos seres humanos, enfim. Todo mundo só tem a ganhar, gente, certo? Muito obrigado mais uma vez e fiquem bem. Fico à disposição. Quem quiser me procurar lá pelo LinkedIn, voltamos a nos encontrar aí em breve. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Stefan. Gratidão, viu? Stefan. Boa noite. Obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço, pessoal.